magnitude. Primeiro, louvar a iniciativa da ESA, né, que na pessoa da nossa representante, que nos presenteia, não é? Porque na verdade é um presente com os conhecimentos que serão discutidos hoje aqui. Então eu fico muito feliz, em nome da subseção, de receber a todos neste workshop da Direito Digital e Ecossistema da Proteção de Dados Pessoais, desejando a todos conhecimento, né, a aprender mais, porque isso nos eleva e nos liberta desta forma. Então, fico muito feliz em receber em nossa casa o professor Cláudio Lucena, que nos abrilhantará e nos presenteará com os seus conhecimentos. Fico muito feliz, inclusive com a presença dos nossos representantes da OAB, que representam, na verdade, a nossa ESA, a nossa escola. E como novidade, nós teremos logo, e ainda esse ano, o início da construção da nossa escola da advocacia aqui em Campina Grande, que muito nos honrará. A todos, mais uma vez, repito, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de vocês. É com prazer que a Escola Superior da Advocacia, o Núcleo de Campina Grande, recebe o professor Cláudio Lucena. Para quem é da minha geração e o conhece há mais tempo, o famoso Cláudio Quila, né? Que ele está em casa, não precisa de maiores formalidades, mas que tem a última palavra sobre o tema proposto. Hoje, a gente vai dar um pontapé inicial nos estudos sobre a proteção dos direitos digitais, que é um tema extremamente novo. A gente conversava há pouco. Está todo mundo muito começando e ele já despontou na frente em relação ao interesse de falar sobre isso. Vamos conversar depois sobre a possibilidade de implantarmos aqui pela ESA um curso de extensão sobre esse tema. Então, hoje é só para dar um gostinho e vamos, com certeza, tentar nos aprimorar nesse tema. Para fazer a apresentação do professor, eu convido o professor Alexandre Leal, que goza também da amizade de Cláudio e teve com ele um tempo lá em Lisboa, enfim, para vocês entenderem um pouquinho dessa pérola que está conosco aqui, que, com muito orgulho, é de Campina Grande. Bom, bem rapidamente, bom dia, boa tarde a todos. O palestrante mandou resumir aqui o currículo dele, que são várias e várias páginas, para que a gente possa avançar aqui no que interessa, que é a palestra do professor Cláudio Lucena. O professor Cláudio Lucena, todos aqui conhecem, quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, é professor e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Governo Português, afiliado ao Research Center for the Future of Law da Universidade Católica Portuguesa, palestrante, pesquisador, consultor, tendo proferido palestras no mundo inteiro, em vários países, na Índia, em Israel, Estados Unidos, passou uma temporada na Universidade de Georgetown, em Washington. Então, é hoje uma das pessoas mais relevantes nessa temática, em Campina Grande, na Paraíba e, com certeza, no mundo, por todos os lugares que ele já andou. E, ultimamente, poliglota em russo, que não é uma coisa para todo mundo. Mas não fui para a Copa, tá vendo? Com vocês, Cláudio Lucena. Obrigadíssimo, Alexandre. Obrigadíssimo, Daniela. Deixar o meu agradecimento também ao presidente Jair e pela oportunidade de estar começando uma jornada. Daniela disse ali há pouco, né, a gente estava conversando, que isso era o início de um movimento. Eu acho que é um movimento de evangelização,
É um movimento de evangelização, e me perdoe quem professa uma outra religião, os ateus ou agnósticos, porque é a evangelização de razão, eminentemente de razão, para um tema que a gente precisa realmente começar a encarar de outra forma. Então, fico muito contente que o primeiro espaço nessa volta, para a gente começar esse trabalho, que por muitas razões é um trabalho que está começando aqui, mas que necessariamente ele vai ter continuidade nos próximos meses, que seja aqui em casa, que seja aqui em Campina Grande, que seja na minha OAB, que também sou daqui da casa. Conheço a imensa maioria de vocês que estão aqui e veja que honra, viu, Daniel? Eu sou um imigrante, que eu comecei a trabalhar na minha vida, aí eu estudei com lápis e papel e lia para estudar em livro, né? Aqui na sala tem a segunda geração, já está todo presente. Gustavo está aqui, que é um colega do Rio Grande do Norte, Gil Décia também está aqui, Cássio estão aqui já trabalhando com essa área, tendo vivido desde a universidade, que é uma oportunidade que a gente não teve, né? O tema que a gente vai tratar aqui, por exemplo, proteção de dados pessoais, que é um tema que hoje é um novo nicho de mercado, já é no mundo inteiro. Toma início no Brasil, mas vai ser, a partir do ano que vem, já não há como impedir. É um tema que a gente, um cabelinho aqui, por exemplo, com o meu cabelinho mais branco, não tive condição de abordar na universidade, porque o tema não existia, né, no Brasil. Aqui tem uma geração que já trabalha com isso desde a universidade, ativos, os dois, pelo menos ativos, no cenário mundial de governança da internet, também já inseridos aí nessa realidade. Eu fico muitíssimo contente. O Wendley também já na universidade, trabalhando aí TCC sob a orientação de Glick aqui nesses temas. Então, é uma nova realidade. E a preocupação da gente em relação a esse tema, gente, é porque o mercado, e essa é a razão da gente estar começando isso pela OAB. A gente precisa de uma preocupação acadêmica com isso, uma preocupação acadêmica é um outro momento. Aqui no cenário da OAB, a minha preocupação é que este tema, essas funções, vão precisar ser desempenhadas aí a partir do ano que vem, e a gente que vem da universidade sem acesso a isso, não tem. Né? A gente não tem essa formação. E essas são oportunidades profissionais boas que vão aparecer, e é por isso que a gente começa essa ideia dessa discussão por aqui. Deixa eu dizer a vocês o que isto não é, o que nós não fazemos hoje, e aí eu já sei que vocês têm essa consciência. A gente não sai daqui habilitado em advogar, nem a peticionar, nem a atuar no dia a dia na área de proteção de dados pessoais. Isso aí não há mágica, né? Precisa de um diálogo mais amplo, precisa de um aprofundamento maior. Eu diria até que a gente precisa caminhar mais no processo legislativo no Brasil. A gente teve aqui eu abordo já como é que é o estado da arte agora no Brasil, embora daqui do próprio parlamento Vladimir possa sinalizar como é que estão as coisas lá, que está envolvido desde o início, desde que o projeto de lei no Senado tramitava, Vladimir já trabalha com essas questões. Agora parece que é inevitável, realmente, e se vocês perceberam, essa semana é um projeto que vem da oposição, do PCdoB, que tem a prioridade do governo, para ser aprovado até o final do ano. Quer dizer, nada no Brasil, pelo menos nesses 3 ou 4 dias que eu cheguei aqui, nada no Brasil tem esse grau de alinhamento ideológico. Tudo é o contrário, é tudo dividido, né? Mas esse projeto me parece unir, e é realmente suprapartidário, é uma necessidade enorme que nós temos. E com razão, 1 segundo de racionalidade baixou aí nos plenários, e me parece que querem colocar esse projeto adiante. É uma das prioridades do governo. Impulsionada, é verdade, por uma alteração também recente na União Europeia, que apertou o cenário de proteção de dados pessoais, então tudo isso aqui a gente vai tocar. Então, isso não é um curso, evidentemente, de formação, embora a gente já esteja discutindo aqui, tanto com o Daniel, quanto com o Gustavo, Harrison e os colegas de Natal, que já vieram aqui para esse primeiro momento, possibilidade da gente fazer encontros mais extensos, ou talvez aprofundamentos aí, que vocês vão perceber que cada tema desse precisa de um pouquinho mais de aprofundamento. Mas, por enquanto, a ideia é deixar realmente esse gostinho, listar o que é que está acontecendo, fundamentalmente aqui 4 passos. Um ou outro conceito básico, porque lembrem, esses são conceitos que a gente não trabalha na universidade. Não tem porque não existia. Então, um ou outro conceito básico, os casos principais, poucos. Numa hora estendida a gente precisaria de muito mais, mas aqui eu tenho 3 ou 4 casos que talvez desenhem para vocês como é que essa coisa foi se criando. E aí depois o estado da arte, o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, também muito resumido, e uma surpresinha para vocês aqui, se der certo aqui nos próximos 40 minutos, e no fim, quais são as perspectivas de futuro próximo, né, que a gente tem. Então, deixa eu começar aqui para vocês. Eu vou fazer, a minha ideia é quando inclusive na hora que a gente fizer isso estendido, num curso maior, a gente veja essa questão sobre 2 ângulos diferentes, porque é preciso fazer essa distinção.
privacidade e proteção de dados, a gente vai associar hoje na geração da gente como coisa digital, como coisa que você só pode fazer quando tem um celular e quando tem um computador na frente conectado à internet, né? Evidentemente que não é assim. Existiu antes e a gente vai passar aqui rapidinho, mas vai passar por um momento na humanidade que não tinha nada disso e existia tanto a ideia de privacidade, um pouco mais antiga, e depois a ideia de proteção de dados, ainda sem um meio digital. Por que é importante isso? Porque tem conceito daquela época, a gente está ou transferindo ou tentando traduzir para agora. Às vezes a gente consegue traduzir melhor, às vezes a tradução não dá certo, né? Porque o contexto já não é o mesmo. Mas é importante a gente perceber. O Brasil, por exemplo, a gente não trata mais proteção de dados analógica. A gente não vai, porque agora não dá mais, né? Todas as bases de dados estão digitalizadas, tudo que a gente tem no Brasil é digital. O Brasil optou por não fazer um esmiuçamento da legislação do quadro regulatório para a proteção de dados, quando os dados eram exclusivamente analógicos. Passou, o bonde andou. Agora, a lei vem, já é tudo digital. Então, esse momento a gente perdeu. E esse momento foi um momento importante de maturação, porque você começa a entender a importância de proteger dados pessoais antes do dado ter aquele potencial enorme de expansão que nós temos hoje, né? Então, já há determinadas sociedades e locais no mundo onde a proteção ao dado pessoal é valorizada muito antes dele poder ser distribuído digitalmente. E, evidentemente, depois, onde a gente vai se concentrar mais, que é a privacidade e a proteção de dados no meio digital, que é o que funciona para hoje. Então, vamos começar aí rapidinho algumas palavrinhas sobre o mundo digital. Esse direito, normalmente, tem uma data de nascimento, né, que é o ano de 1980. Nem foi a primeira vez que se falou, nem a expressão é original dessa época, de 1890, mas é o movimento que marcou, digamos assim, que foi responsável pela expansão. A partir deste momento, em que esse senhor, que se chamava Samuel Warren, que era um advogado e um sujeito proeminente lá em Boston, na área de Boston, que formou-se juntamente com esse outro sujeito chamado Louis Brandeis. Os dois foram colegas de turma na Universidade de Harvard, trabalharam juntos. O Warren era um camarada mais rico, vivia era uma família tradicional de Massachusetts, e o Louis Brandeis era um camarada mais simples, mais humilde, imigrante tcheco, que morava no Kentucky. Aqueles que a família faz o esforço maior do mundo para ele frequentar a escola, frequentou, formou-se como primeiro aluno da turma de Harvard, eram colegas, colocaram escritórios juntos. Em 1890, a família do Samuel Warren, que era uma família mais abastada, começa a se preocupar e a se incomodar com o tamanho da repercussão que as coisas, as festas, as recepções, ou as coisas na própria família, na casa que eles tinham, na família, começa a tomar, com a dimensão que essas coisas começam a tomar nos jornais, na cobertura dos jornais diários de Boston. Naquela época, nós podemos, se a gente traçar um paralelo, digamos que o colunismo social ainda não era desenvolvido, como é hoje, né? Nem jornalístico, nem... É uma época de poucos blogs, né, e poucas contas de Instagram, então 1890 ainda não é a época da expansão, mas mesmo assim já incomodava a família o fato de que havia tanta exposição deles na mídia. Em 1890, no quarto número da revista de Direito da Universidade de Harvard, é apenas o quarto número, eles publicam um texto chamado The Right to Privacy. Repito para vocês, nem é a primeira vez que a expressão aparece, nem também dá para dizer que antes disso ninguém tinha noção de privacidade. Privacidade é uma noção intuitiva, né, de direitos fundamentais, muito antes disso. Mas é a primeira vez que alguém sistematiza o texto dessa forma, enuncia princípios e faz divulgar num veículo, digamos, de massa. Por menos exemplares que se imprimisse naquela época, mas é um texto, é diferente de uma conversa, de uma palestra, né? Aqui começou a se divulgar de massa. Então, essa sistematização de Warren e Brandeis é considerada mesmo a certidão de nascimento do direito à privacidade. Ainda não havia aplicação dessa doutrina nos Estados Unidos nessa época. Warren nunca precisou, nem quis ir para a magistratura para ganhar salário, porque era realmente um sujeito com uma condição financeira muito boa, mas Louis Brandeis tornou-se juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos. Não chegou a aplicar essa teoria antes de 20 ou 25 anos depois. E é quando essa teoria é aplicada pela primeira vez nos Estados Unidos.
desenhando contornos de limitação, uma liberdade negativa, né? Que você tem e são os outros que têm que respeitar, não é você que exerce. E é mais ou menos aí a certidão de nascimento desse. Esse texto, não sei se tem uma tradução em português, do The Right to Privacy. Eu tenho uma quase finalizada, faltando uma revisãozinha, uma coragemzinha para fazer uma revisão. Um textozinho curto, de 15 ou 16 páginas, e é a certidão de nascimento, né? É o texto que inaugura, então acho que vale a pena. Esse é um trabalho que eu ainda vou terminar para fazer. E vocês me desculpem, está quase tudo traduzido, tem um ou outro trechinho aí, mas toda vez que tiver alguma coisa dessa, eu faço a tradução simultânea aqui agora, e isso é extraído do texto, talvez para a gente fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, né, na sociedade. Que a fofoca não é mais um recurso do inútil ou do vicioso, mas tem se tornado comércio, que é perseguido com indústria, né, com esforço, e com vilania, mais ou menos, né? Quer dizer, estrutura um direito, é importante, mas é um grito pessoal de alguém incomodado com o que à época lhe pareceu uma invasão, né, dos seus direitos íntimos. Esse texto, evidentemente, disponível em todo lugar e é fundador, é um texto importante. Vamos pular aí uns 70 anos para a primeira decisão. Para cada caso desse, a gente precisaria passar mais um pouquinho de tempo, mas estou fazendo uma informação aqui rápida sobre eles. E o próximo passo, né, o próximo momento em que esse direito volta a ter uma construção interessante, porque perceba-se, ele construiu-se, achou-se o fundamento legal para a primeira aplicação da Constituição. Ninguém fez lei para aplicar o direito à privacidade como ele foi desenhado, né, no artigo original. Achou-se um fundamento constitucional e esse fundamento constitucional sustentou a aplicação desse direito. Ao longo do século, antes disso, inclusive, a gente está falando aqui de 890 para 62, ao longo disso ele foi tendo uma construção constitucional, foi tendo a aplicação constitucional. Existe uma teoria importante das esferas concêntricas, que separa segredo, intimidade e privacidade. Também uma coisa para a gente passar mais um tempinho quando tiver, né, mais disponibilidade. Mas depois disso, o primeiro caso assim, emblemático que isso venha a ser aplicado, e eu só estou escolhendo aqui casos que geraram novos conceitos, tá certo? Para a gente ficar só no que é ultra essencial. Katz gerou um novo conceito. Katz, em 1962, o governo dos Estados Unidos, para uma pessoa que estava envolvida com tráfico com apostas ilegais, o Katz é um sujeito que estava envolvido com apostas ilegais, e utilizava um microfone, utilizava um telefone público para fazer o contato das apostas. E a polícia instalou uma escuta externa, não mexeu no telefone não, mas instalou uma escuta externa e com base nessa escuta externa colheu a evidência, processou o Katz e conseguiu a condenação. E ele consegue, na Suprema Corte, reverter essa condenação, utilizando a Constituição, desde o Brandeis e Warren, até o que tinha havido de discussão constitucional no decorrer dessa época. E cria-se, nesse precedente da Suprema Corte americana, no sistema americano é mais fácil você entender como é que o direito nasce do caso, porque é um sistema de direito comum, né? É um sistema de precedente. O direito nasce mesmo na decisão. Não precisa lei, não houve alteração legal, nem legislativa, mas o direito nasceu na decisão, porque a decisão enunciou que o sujeito, em determinadas circunstâncias, tinha uma expectativa razoável de privacidade. É exatamente o caso do telefone público, né? A Suprema Corte entendeu que no telefone público, a coleta de dados, daquela forma que estava sendo, a coleta de dados, acho que sem mandado judicial, né? Se houvesse um mandado judicial, estava redesenhado isso daqui. Mas a coleta de dados, por iniciativa simplesmente da polícia, sem pedir autorização a ninguém, sem uma justificativa, violava uma expectativa razoável que aquele sujeito tinha de chegar num telefone público e ter algum grau de intimidade. Então, a criação dessa expressão reasonable expectation of privacy nasce do caso Katz e informa, eu diria, que o direito à privacidade e as ideias de proteção de dados desde então. Desde então que a gente fala aí. Eu tive, nos 6 meses que eu estive em Georgetown, houve um seminário de um dia inteiro sobre Katz. Né? É uma revisão que fazia 50 e poucos anos, do caso ou da decisão, e eles passaram um dia revisando os conceitos, que no final das contas é isso, né? A Suprema Corte cria a expressão de expectativa razoável de privacidade. Depois, se Caio me ajudar aí, mais aí uns 20 anos,
nós temos um outro desdobramento, que é uma decisão do censo alemão. Isso é contagem de gente, né? Mais ou menos. Pronto. Decisão sobre a contagem de gente. É um censo. O governo alemão diz, olha, nós precisamos, um recenseamento, como todo mundo faz, nós precisamos contar a quantidade de pessoas que tem e ter informações sobre essas pessoas. A sociedade alemã diz, quantas informações você precisa? O governo diz 160 questões. E aí, com 160 questões, o cidadão alemão diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente precisa saber, e aí, vejam só, a gente passa a conviver aqui numa zona que já não é simplesmente a privacidade, respeito à minha liberdade de ninguém estar comigo, e já começa a desenhar um novo cenário de liberdade na utilização das informações que são a meu respeito. Não sei se vocês conseguem perceber a distinção aqui. A privacidade não tem necessariamente relação direta com os dados, não. Você pode, calado num lugar, sem a interferência de ninguém, sem dizer nada e sem precisar ninguém colher dados a seu respeito, manter o seu direito à privacidade. É uma liberdade negativa que você tem direito, que os outros têm direito a fazer com que os outros respeitem o seu direito de estar a sós. E isso funcionou durante muito tempo, porque coleta de dados, não é? Embora o censo seja uma informação bíblica, né? Pelo menos de lá a gente já tem informação de censo, mas a primeira vez que um recenseamento com coleta de informação à disposição de um terceiro, nesse caso o governo, fez chamar a atenção, é exatamente a decisão o caso do censo alemão. Que o povo alemão, a sociedade alemã, começa a dizer, 160 informações para quê? O senhor vai usar aonde? É para finalidade de estatística? Vai utilizar para um serviço público? A finalidade que o senhor disser agora, que vai proteger, depois pode reaproveitar esses dados no futuro, porque pode ser que eu concorde para uma utilização e depois o senhor troque a utilização de outra finalidade, e aí eu já não concordo mais. Protestos, essa na verdade é uma manifestação já de alguns anos depois, porque no primeiro caso, na primeira vez, em 83, a Corte Constitucional Alemã, de novo, cria um novo conceito. E aqui, a partir daí, a gente começa a falar não só de privacidade, como o direito de estar a sós. Eu queria mesmo deixar muito claro com vocês, quando a gente fala de privacidade, não estamos necessariamente falando de dados. Privacidade pode ser só o direito de ficar calado no seu lugar, né? Mas aqui, a partir de 83, começa a tomar forma, de novo, a mesma coisa, não é a primeira vez que se fala, não é a primeira vez que acontece, mas é o primeiro caso proeminente, onde isso acontece com repercussão. E aí, nessa repercussão, a Corte Constitucional Alemã diz, não, o cidadão tem direito aqui, na coleta dos dados sobre ele, sejam respeitados limites mínimos. E aí cria uma série de testes que devem ser respeitados. Cria-se aí, nasce a expressão autodeterminação informativa, que é a cama onde a proteção de dados se deita todos os dias. Né? A autodeterminação informativa é a base do que nós estamos falando. O que é autodeterminação informativa é o direito que o indivíduo tem de ter controle sobre os seus dados. Veja que em 83 não tinha a menor possibilidade da gente prever Cambridge Analytica, chupa-dados, ou os casos que nós conhecemos hoje de apropriação e má utilização dos dados. Mas numa sociedade, sem querer fazer a comparação por relativismo cultural, mas uma sociedade que já tinha amadurecido um pouco mais na consciência a respeito dos seus dados, isso já era uma preocupação. Nós estamos falando de 83. Já havia, a bem da verdade, talvez seja isso também que faça a gente estar um pouco distante, já havia tratamento informático de dados na Alemanha, o censo já não era um censo contando na mão nem fazendo xizinho, né? Já havia a utilização de meios informáticos. Sem a menor possibilidade de cruzamento, sem 1/10 da possibilidade de cruzamento que a gente tem hoje, né? Mas já havia algum processamento de dados, talvez aí, por isso, a preocupação tenha sido já mais concreta do cidadão alemão nesse momento. Mas a ideia de autodeterminação informativa nasce nesse momento. Eu ia ficar nesses dois casos, mas agora no dia 5 de junho, nós estávamos no meio do diálogo regional do Fórum Europeu de Governança de Internet em Tbilisi, na Geórgia, e no meio do dia o Tribunal de Justiça da União Europeia anuncia a decisão, nesse caso também, e é porque eu vou precisar de novo de Caio, porque esse é o nome curto da decisão, tá certo? Na verdade o nome é esse daí. É uma universidade, ou uma escola de economia, que se alia ao Facebook através da construção de uma fanpage. A escola coloca uma fanpage no Facebook, o Facebook coleta dados, a partir desses dados, a princípio anonimizados, a empresa vai direcionando anúncios
a escola, a academia, a universidade, o instituto vai direcionando anúncios para o público que ela entende que se interessaria por aqueles anúncios. Por que essa decisão é importante? Porque, de novo, se criou uma terminologia. Fui para 3 cortes diferentes, né? Corte Constitucional Suprema Corte dos Estados Unidos, Corte Constitucional Alemã, e aqui nós vamos para o Tribunal de Justiça da União Europeia, presidida pelo professor Kuhn Lennertz, que foi, por acaso, professor no meu período lá em Bruxelas. O professor Kuhn Lennertz comanda a corte ao dizer, nessa decisão aqui, publicada no dia 5 de junho passado, a discussão era sobre ser ou não ser a escola responsável pelo tratamento de dados. Essa é uma discussão importante para o panorama novo do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, porque o controlador tem funções distintas do subcontratante. A gente vai para essa distinção daqui a pouco, tá certo? Então, essa era uma briga que ia gerar ou que ia cair numa discussão sobre legitimidade ativa ou passiva nas eventuais ações. E a academia tenta dizer que não tinha responsabilidade, que quem processava aqueles dados era o Facebook. O Facebook não tem nada a ver com isso, eu fazia só a coleta e deixava à disposição para eles fazerem o que quisessem, sob a batuta do procurador-geral Yves Bo, né, que é um dos advogados, a figura chama-se advogado-geral, funciona como um advisor, né, um conselheiro da corte. Sob a batuta da opinião dele, que é do ano passado, a corte conclui agora e publica no dia 5 de junho, que nenhum nem outro, e tanto um como o outro também, né? Cria-se a figura do Joint Controller. Todos os dois aí estão em condição de dar alguma determinação sobre o que vai acontecer com esses dados. Então, os dois são controladores, como é que eu dou? Controlador conjunto. A expressão é Joint Controller, e eu estou arriscando aqui na tradução, porque nós não temos ainda uma tradução oficial, porque o negócio tem menos de uma semana, tá certo? Esse é um caso mais recente, que se alia àqueles dois que eu coloquei para vocês. Evidentemente que a gente tem disposições no Brasil, que a gente pode... Se vocês dissessem hoje, chegou um cliente aqui e a gente tem um problema para tratar e é de proteção de dados, é daí de onde vocês vão tirar. Né? Primeiro, porque não pode ficar sem resolver o problema, tem que atender. Segundo, porque não tem a lei de proteção de dados especificamente, nem jurisprudência, digamos assim, sanitariamente organizada. Né? Assim, tem julgado para um lado e para o outro, tem sempre. Agora, assim, uma consistência jurisprudencial a gente não tem. Mas vai ter aí no artigo 5º da Constituição, vai ter no artigo 21 do Código Civil. E esses dois, de novo, analógicos. Só para lembrar vocês, a gente está falando aqui ainda, com exceção desse último caso, que eu não tinha mais onde colocar, ele foi para ir mesmo, né, para ir para dentro. Mas a gente está falando aqui de momentos em que proteção de dados e privacidade estão sendo tratados do ponto de vista analógico, fora dessa sociedade da informação do século XXI. Esses dois primeiros, mesmo o Código Civil sendo novo, a disposição do Código Civil é como se o mundo fosse analógico ainda. Né? O Código de Defesa do Consumidor já é uma fase de transição, porque já incorpora alguns dos princípios novos. Porque a proteção de dados, meus caros amigos, ela tem tudo novo, princípios novos, direitos novos, uma construção nova, coisa que a gente realmente, e é daí a minha preocupação nesse momento que eu digo de evangelização, princípios que a gente nunca teve o contato, né, na universidade. O CDC já incorpora alguns, a explicação é natural. O CDC é de 1991, e alguns dos mecanismos que começam a instituir esses princípios são de 83, 82, 80, então ali já o Código de Defesa do Consumidor já não estava tão cego, né, quando começou a apontar para esse lado aí. E, evidentemente, os sigilos profissionais e os casos especiais, todo mundo, a gente tem muito isso, né, no Brasil, a gente tem sigilo profissional aqui, né, o advogado tem sigilo profissional, o médico tem sigilo profissional, o jornalista tem direito a sigilo da fonte, e assim diversas profissões. A gente tem também alguns exemplos específicos de casos especiais de tratamento de dados. O sistema financeiro tem um caso especial, né, que é as resoluções do Bacen, aquelas normativas dão uma estrutura diferente à tramitação de dados. Os Estados Unidos, por acaso, se baseiam muito mais nesse modelo. Saúde, relações de trabalho, mercado financeiro, isso tudo é microsistema, não tem uma legislação consolidada também não. Para a gente também não ficar reclamando e dizer que o Brasil é o único país do mundo que não tem legislação de proteção de dados, os Estados Unidos também não tem um sistema assim compreensivo não. É muito comum, mas muito comum mesmo, que um especialista em proteção de dados no setor de saúde nos Estados Unidos não consiga atuar em outro caso. Porque a legislação de saúde é tão específica e tão intensa e tão vasta. E outra coisa, muitas vezes separado de estado para estado. Né? Então, ele realmente fica em setor por setor. A ideia do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia é
uma consolidação, e o nosso modelo de lei que está na mesa também é uma ideia de consolidação, né? Mas ficam aí os casos especiais. E para a gente também não dizer que não tem um caso, os que têm menos cabelos brancos, ou os que como eu aí são jovens há muito mais tempo, vão reconhecer aí o Francenildo Costa. Quem lembra do Francenildo Costa? Francenildo Costa foi chamado, acho que no mensalão, ainda numa CPI, no mensalão, porque havia uma suspeita que em uma determinada casa se encontravam políticos para fazer digamos, as comunicações menos republicanas que eles faziam naquela época. E eu acho que nem a figura do delator existia nessa época, nem se falava, né? Enfim, a função foi desempenhada, mas os termos não existiam, até porque a lei anticorrupção também não estava lá, né? Mas o Francenildo era caseiro de um desses imóveis e foi chamado para depor a respeito do conhecimento que tinha de que fulano saía, fulano entrava, tratava-se dessas questões, né? Particularmente aqui o contraponto, o vingador do qual o Francenildo era o mestre dos magos, né? Era o ex-ministro Antônio Palocci. E na hora, quando o Francenildo depõe, dizendo o que tinha presenciado, o que tinha acontecido, algumas horas depois, acho que no dia seguinte, divulga-se um extrato da Caixa Econômica Federal em que Francenildo tinha lá acreditado na conta dele uma quantia de 20 ou 25, 30 mil reais, né? Claramente como forma de destabilizar e de desequilibrar e desacreditar a testemunha. Como diversas outras coisas no Brasil, chama mais a atenção o fato dele ter recebido, né, o dinheiro que recebeu, do que o fato mais grave, público e de repercussão absolutamente nacional que ele havia denunciado. Mas, ao longo do tempo, descobre-se que comprova-se que Francenildo tinha tido uma paternidade reconhecida há pouco tempo, que aquele crédito vinha relacionado à pensão alimentícia, e ele consegue explicar o crédito, ao contrário da história que ele havia denunciado, que realmente não tinha sido explicada. Nós temos aí de 2015 essa ação, o fato é de, quem tem a cabeça melhor aí vai lembrar, esse é um fato de que 2002 para 2003, né? Em 2015 a Caixa Econômica é condenada definitivamente a indenizar a Francenildo, porque aparentemente ninguém tinha percebido isso. O extrato de Francenildo não era uma informação que o Brasil tinha direito a ter no outro dia, não, né? Embora a confusão era maior, ainda, mas parece que passou despercebido que o extrato pessoal da conta dele não podia ter sido exibido dessa forma. Não é que não podia ser que ele tivesse recebido o dinheiro para fazer uma declaração falsa, mas aí o procedimento era diferente, né? Era uma investigação, tinha que ter alguma determinação de quebra, avaliação, o que é que aconteceu, uma tentativa de explicação não foi satisfatória, aí a credibilidade é colocada em xeque. Ele, por acaso, não esqueceu disso, e o advogado que o acompanhou também não, e essa divulgação dessa informação foi punida. Havia também um processo criminal, eu confesso a vocês que perdi a trilha de onde o processo criminal foi parar, porque, evidentemente, se veio de uma instituição bancária, esse extrato, alguém, né, na estrutura da instituição bancária teve acesso, ou facilitou, ou determinou, que me parece que pode ter sido o caso, determinou essa divulgação desse extrato. O processo criminal perdi a trilha, eu confesso a vocês. O processo civil de indenização terminou em 2015 com a Caixa Econômica condenada, salvo engano meu, a indenizar o Francenildo em 400 mil reais. Utilização de dados bancários, né, pessoais não identificados, mas passíveis de identificação. Aliás, se o extrato tinha o nome dele, nem é pessoal e identificável já de cara. E, só para sublinhar para vocês, eu não me lembro de outro caso, a não ser esse de Francenildo, e um em que funcionei pessoalmente, aqui, por volta de 2010, 2011, em que numa disputa de pensão alimentícia, disputa judicial de pensão alimentícia, surge também um extrato bancário de alguém, né, de um constituinte. O extrato bancário do constituinte surge no processo. Mais uma vez, e eu me lembro que tive esse cuidado por lealdade processual, profissional e também pelo que já trabalhava. Eu trabalho com proteção de dados, tive a primeira experiência desde 2000, já são 18 anos, tem umas coisas que a gente nem consegue nem deve passar por cima. Até indiquei que a presença do extrato bancário na ação, por si só, não teria problema nenhum. Se é uma ação de investigação de paternidade em que uma das partes precisa dar conta do que a outra tem em relação a vencimentos, para que isso não acarrete depois ao estabelecimento de uma pensão injusta, não tinha problema nenhum. Só não podia acontecer do jeito que aconteceu, né?
sem uma quebra, sem sigilo, não havia conta conjunta, não havia nada que justificasse o extrato aparecer da forma que apareceu. Uma ação fora, né? O extrato, inclusive, serviu para o arbitramento da pensão, foi com base nessa informação também como componente do conjunto probatório que os alimentos foram determinados, mas essa questão a gente tirou desses autos, conduziu um processo de indenização à parte e conseguimos uma condenação da instituição bancária que, sem autorização, que muito possivelmente seria obrigada a levar aquele extrato para os autos, né? Mas precisava. Né? Precisava porque, na construção dos direitos, do direito de proteção de dados, alguns desses princípios, incluindo esse daqui do direito de ser informado e avisado, começam a nascer. Só para pontuar para vocês, infelizmente não vamos ter tempo de passar para as disposições específicas, mas que no direito internacional essas disposições, esse mecanismo de proteção de dados, estão muito claramente delineados em diversas convenções internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não sei se chama Convenção para Direitos Políticos, né? International Covenant for Civil and Political Rights, é a sigla. A Convenção Europeia de Direitos Humanos, com a Carta Fundamentais, e a nossa própria a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelecem mais privacidade, lembrem, que é uma noção mais antiga, né, do que proteção de dados, que é a noção mais recente. Mas os fundamentos estão nesses temas constitucionais. Eu vou aqui, agora a gente começa a olhar, vamos ligar o switch digital. Né? Estávamos olhando para um mundo de papel, onde a informação, onde a foto da família do Warren foi publicada no jornal, impresso, onde o Katz utilizava um telefone público, coisa que muita gente aqui, dos mais jovens, sequer lembra como era a ficha diferente do telefone público. Nós estamos falando de um mundo onde o censo alemão, embora processado por computadores, ele era colhido, né, na mão, no lápis, e estamos falando, enfim, de um mundo analógico. Que mundo é esse para que a gente está olhando agora? Ora, esse é um mundo em que as coisas realmente acontecem integralmente digital. Essa é uma pesquisa, uma pesquisa não, é uma coleta de dados que essas duas pessoas, Laurie Lewis e o Chad Calum, fazem anualmente, que é a Internet in a Minute. Será que o foco... Mas dá para ver, né? Enfim, com informações do que acontece em um minuto de internet hoje em dia. Né? Hoje são informação, inclusive, interessante. Essa pesquisa está sendo feita já há muito tempo, esse quadrozinho tem ano a ano. Tá certo? Quem tiver interesse pode procurar, e ela é aberta desse jeito. E o interessante, eu identifiquei assim, eu estava preparando um curso, agora no dia 28, lá para a Universidade Católica, em Lisboa, e aí comparando com a Internet in a Minute de 2016 e 2017. A gente aponta aqui? Não? Aponta aqui. A contagem para o Instagram em 2016 e 2017 era a contagem de posts. Então, eles estão colocando na Internet in a Minute não só a ocorrência dos fenômenos na internet, como estão dando indicação também de que tipo de utilização é a mais relevante a cada ano. Né? Porque se 2016, 2017 o sujeito contava posts, ou seja, a quantidade de coisas que você colocava, disponibilizava na ferramenta, e esse ano de 2018 eles estão contando scrolling, que é a passagem, significa dizer que a tendência de mercado já não é dar mais tanta relevância ao que é colocado, mas senão ao que é lido naquela passagem. Né? E é realmente uma contagem, do ponto de vista, tudo bem? Do ponto de vista mercadológico, hoje é uma contagem interessante. Essa não é uma pesquisa muito relevante, não, mas é uma posição de mercado que é importante, a gente sempre olha. Acabou de sair essa de 2018. É um mundo, portanto, em que a gente, a cada minuto, cadê ali? A cada minuto se vêem 4.300.000 vídeos no YouTube. É um mundo em que quase 500.000 tweets são disponibilizados a cada minuto. É um mundo em que... O que é que tem dado pessoal aqui também? É um mundo onde se gasta quase $1 milhão no minuto. Está vendo ali no carrinho de compras? 862 milhões gastos online. É um mundo em que 266.000 horas de Netflix são vistos. Se há alguma coisa que chupa dado pessoal, né, essa utilização do Netflix, para não falar nas redes sociais, no uso de redes sociais, que é o uso mais massivo de hoje em dia. Então, é esse o mundo em que nós estamos vendo. E se estão falando de uso pessoal, porque se a gente olhar, por exemplo, esse é um outro gráfico que vem... Esse aí ninguém dá para ver nada não, mas por um motivo
razoável. Não sei se eu consigo ir para frente aqui. Não consigo, não. Consigo. Esse é um mundo, esse gráfico é o gráfico das 5.000 empresas de marketing, mas também não adianta, não. As 5.000 empresas que trabalham com marketing no mundo, divididas em colunas, em anúncio e promoção, conteúdo e experiência, redes sociais, relacionamento, comércio e vendas, dados e gerenciamento. 5.000 empresas no cenário mundial que recebem, processam e devolvem a alguém que está pagando um serviço que tem como combustível os nossos dados. Então, já não é mais o mundo de colher informação do recenseamento no papel e depois processar num cartão Rollerite perfurado no computador, né? É um mundo em que o aproveitamento desses dados é muito mais intenso. E aí começa a se justificar com mais clareza porque é que a nossa preocupação, eu não digo diminui, mas arrefece em relação à privacidade como conceito abstrato, né? Porque agora a privacidade passa a ser muito mais, a preocupação passa a ser muito... Porque assim, não há o conceito inicial de privacidade, ele não existe se existe dados a seu respeito. Concorda? Se o dado a seu respeito existe, a ideia de privacidade como direito de que ninguém toque na sua... não existe mais. A privacidade continua sendo importante, porque é preciso que a gente coloque um limite para que quem tem aquela informação, porque agora tem, não tem jeito, a informação existe. É um mundo, é uma forma de tratar esse tema, quando o dado a seu respeito não existe. Aí você pode exigir algum grau de privacidade mais intenso. E é outra realidade quando o dado existe. Então, quando o dado existe, só tem um jeito. É a gente estabelecer limites, e não tem jeito, vai ter que vir o direito. Né? Não sei se todo mundo aqui é da área jurídica, a ideia hoje era que viesse gente de mais áreas, porque esse é um tema realmente interdisciplinar. Mas, se o dado existe, a nossa preocupação em termos de enforcement, de coerção, de privacidade, passa a ser estabelecer limites para que quem tem aquele dado, que alguém tem, mas que quem tem não possa usar para tudo do jeito que quer. Então, esse é um novo momento, e aqui passa a fazer mais sentido você falar em proteção de dados. A primeira experiência que tive com proteção de dados pessoais foi, como eu disse a vocês, em 2000, ainda era estudante de Direito, mas já era profissional da área de computação, trabalhava com computação. Na União Europeia apareceu uma pesquisa para fazer sobre relação de consumo e coleta de dados dos sites. Né? E fiz essa pesquisa porque precisavam de um analista para cada idioma, e eu fiz essa pesquisa fazendo pelo português, não pelo Brasil, mas porque Portugal também estava entre os países pesquisados. Então, tem o quê? 18 anos que eu trabalho com isso. Jamais tinha falado sobre proteção de dados para mais do que 3 pessoas, incluindo os meus orientandos. Né? Não fazia sentido. A utilização digamos, o impacto econômico da utilização de mecanismos digitais de relacionamento social, de rede, de lojas, era muito pequeno. Né? Agora, nesse mundo faz. Todos vocês agora estão começando a se preocupar para onde é que está indo a informação, o que é que aconteceu na falha de segurança da Receita Federal, quem está ganhando dinheiro com seus dados, que tipo de anúncio você está recebendo e por quê. Qual é o tipo de anúncio que você vai começar a receber? Que ideologia política vocês vão começar a ver na sua frente, na hora da eleição? Olha quanto desdobramento. Né? Porque agora, para a venda, seu perfilamento econômico para a venda, a sugestão de quem deve ser seu amigo na rede social, né? Ou a ideologia que você deve privilegiar na eleição, tudo isso está sendo recortado com relação a seus dados pessoais. E agora já está todo mundo, para não dizer do que eu imagino que traz vocês aqui hoje, que é a possibilidade de abertura de um campo profissional, onde você, né, habilitado nessa área, formado, com a capacitação nessa área, vai poder atuar. Agora é um mundo diferente. É um mundo onde, pelo menos, essas são as 5.000 maiores, as maiores, não são as únicas, onde pelo menos 5.000 empresas grandes, com atuação transnacional, estão coletando dados de gente, cruzando esses dados, chegando a conclusões interessantes, perfilando essas pessoas por grupo ou até individualmente, para fazer chegar a essas pessoas o que seja, né, de produto ou serviço. Agora faz sentido, né, falar em proteção de dados. Agora já não imagino que esteja falando sozinho. Então, nesse mundo, para essa preocupação, os instrumentos jurídicos já são diferentes. Se a gente olhar, por exemplo, para 1980, o Conselho de Europa, de novo a gente não vai para mecanismo por mecanismo, porque não dá tempo, mas eu quero mencionar, e a apresentação depois fica disponível para vocês, cada textozinho desse está linkado. Vocês chegam na convenção só clicando aí, tá certo? A Convenção 108 do Conselho de Europa já dá algumas diretrizes
sobre proteção de dados pessoais, porque já estamos no mundo ali, percebam que estamos ali mais ou menos na mesma época da decisão alemã, né? A decisão é de 83, então essa discussão sobre o censo é pelo menos de 80, 81. Então estamos aí já no momento em que proteção de dados já começa a ser uma discussão mais relevante. A própria organização, a sigla for Cooperation Development, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, né? OECD, já começa também a instituir algumas regras, essas regras, as primeiras de 1980, mas elas acabaram de ser revisadas, foram revisadas agora em 2013, né? Sobre também já especificamente com a ideia de privacidade, assim, sobrevoando como nave-mãe, mas assim, já específica sobre proteção de dados pessoais. A ideia já é, como é que você começa a oferecer serviços respeitando proteção de dados pessoais? Esses instrumentos já começam a ser mais, digamos assim, mais customizados para o que a gente está fazendo. Em 95, uma primeira diretiva da União Europeia, o sistema de legislação na União Europeia é um sistema que, grossíssimo modo, quando você legisla para os Estados-membros inteiros, a organização é o seguinte: você ou faz uma diretiva, ou o parlamento discute uma diretiva, e essa diretiva são, digamos, comandos genéricos. Acordou-se na diretiva, cada país pega o seu comando genérico, volta para o seu parlamento interno, e esse parlamento interno transpõe, essa é a palavra técnica do termo, o termo legal na União Europeia. O parlamento transpõe para uma norma interna, de acordo com aquelas diretrizes. Aquelas diretrizes normalmente deixam algum espaço, normalmente, o exemplo que eu gosto de dar é tempo de aplicação de pena. A diretiva nunca diz o tempo de aplicação de pena para um crime, por exemplo. Deixa sempre para os estados definirem, normalmente dá uma faixa. Esses crimes não podem ser punidos nacionalmente com menos de 5 nem com mais de 8 anos. Aí lá dentro o país decide como é que faz, né? A primeira norma de proteção de dados continental na União Europeia, dos Estados-membros, é uma diretiva. Então ela é aprovada em 95, normalmente tem uma vacatio legis cumprida, depois dentro dessa vacatio legis ela precisa ser transposta, e aí essa transposição, cada Estado-membro tem mais ou menos ali, não tem um direito harmonizado, mas tem, como ele diz, um direito aproximado, e essa aproximação começa a valer. Evidentemente que no mundo onde aqui a gente está sendo agora acompanhado por uma colega de Portugal, essa transposição de país para país, de um jeito para um jeito, em algum momento começa a se tornar desconfortável, incômoda e contraproducente, né? Agora, o que vocês devem ter ouvido aí muito nessas últimas 2 semanas, a sigla GDPR, que em português será a sigla RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, é uma segunda categoria legislativa que há na União Europeia, que é a categoria dos regulamentos. Há diversas outras ainda por isso, né? Mas grosso modo são as diretivas, que são normas genéricas que precisam de transposição interna nos países, ou os regulamentos. Os regulamentos têm a outra característica, o distinto. O regulamento passou, ele é aplicável, né? Então, esse regulamento de que nós estamos tratando agora, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é uma reforma desta diretiva. Tem muito do que está na diretiva ainda, mas alguns pontos distintos, a gente aborda eles aqui daqui a pouco. Ela tem aplicação imediata depois da vacatio legis, e ele, como foi aprovado em 2016, a vacatio legis terminava rigorosamente agora em 25, terminava em 24, né? 24 de maio de 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados está em vigor na União Europeia desde 25 de maio de 2018. Então, a reforma da diretiva abstrata para ser transposta se transformou agora num regulamento que é de aplicação imediata no continente inteiro. Todas essas normas já abordam mais especificamente o que a gente está tratando, que é o problema da proteção de dados pessoais. Também não é uma novidade absoluta no Brasil, né? Alguns temas aqui, embora a gente, de novo, não tenha a discussão consolidada do que é que a gente precisa fazer no Brasil, mas em termos de proteção de dados, mas diversos, quem opera algum desses instrumentos aí certamente já se deparou com algum momento em que precisou discutir proteção de dados pessoais. Na lei de acesso à informação, a lei de acesso à informação vai incluir, por exemplo, para mencionar um pedido muito comum e muito do dia a dia de se fazer, que é a informação salarial sobre servidores públicos. Aí, evidentemente, nessa lei de acesso vão dados pessoais. O Marco Civil, que é uma questão, eu digo que é uma questão interessante, porque o Marco Civil é uma legislação que marca muito o mundo, tá certo? Quem anda por fora do Brasil aí deve muito de reconhecimento, de credibilidade do trabalho que faz ao Marco Civil, porque é realmente uma legislação avançada, é uma carta de direitos. Mas, na hora que se fala em proteção de dados, andou pouco.
e essa é uma analogia que eu faço sempre, o Marco Civil é uma boa norma de coleta de dados. Se vocês olharem ali aqueles artigos, não sei se vocês trabalham com alguma frequência com o Marco Civil, mas se vocês olharem dos artigos 11 ao 15, que é onde se trata de dados, ele é uma boa norma de coleta de dados, diz quando é que precisa ser coletado, diz quais são as exceções, diz quanto tempo deve manter, diz enfim, desenha direitinho o quadro. Desenha o quadro de coleta de dados pessoais no Brasil, mas não desenha direito de proteção de dados pessoais, não. E a prova é que a gente está no meio do processo de aprovação do projeto de lei de proteção de dados. Se tivesse bem disciplinado no Marco Civil, como muitas vezes se apregoa, né, se anuncia, a gente não estava discutindo a proteção de dados. Então, o Marco Civil é importante, trata sim de proteção de dados, mas não é bom o suficiente, porque fala muito em coleta, não fala muito em proteção. A proteção, realmente, para que a proteção se efetivasse, a gente precisa pelo menos desses princípios que a gente vai ver agora. O projeto de lei, que é esse que a gente está discutindo aqui no Brasil, eu tenho uma versão aprovada aqui, também vai no links que fica disponíveis para vocês, e algumas instruções específicas por setor, como é o caso, né, do Banco Central. O que é que todo esse movimento de evolução causou? O que é que apareceu de novo no cenário da proteção de dados pessoais, que não existia lá em 1890 para a privacidade e que não existe no dia a dia da gente, por exemplo, numa faculdade de Direito, nem numa faculdade de Computação. A gente trabalha segurança da informação, por exemplo. A gente tem disciplina de segurança da informação, onde isso está relativamente bem elencado. Algumas coisas dessas aqui estão relativamente elencadas como melhores práticas para quem trabalha com InfoSec. Mas o que é que, desde o caso do censo alemão, desde a Convenção da Europa, desde a diretiva, o que é que amadureceu? Que apareceu como princípios que a gente deve respeitar para ter um bom modelo nacional de proteção de dados pessoais. Essa informação eu estou pegando o Information Commissioner Officer, que é a sigla ICO, que é o órgão regulador britânico, certo? O órgão que é responsável pela regulação de dados pessoais no Reino Unido é exatamente esse órgão. Tem muito material, muito infográfico disponível, e esse infográfico acho particularmente interessante para esse primeiro momento de debate, porque aqui estão os princípios, né? Vocês vão pegar aí um ou outro livro, eu trouxe até para quem quiser dar uma olhadinha depois, a minha orientadora, a professora Filipa Matias Magalhães, essa não é a minha orientadora, é a Filipa Calvão, que é a diretora da CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal. A professora Filipa Matias e Maria Leitão têm um comentário sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal e é em português. Não é somente um comentário sobre as normas, não. Tem aqui discussões interessantes sobre esses princípios também. E uma revista aqui, Vida do Judiciário, também publicada no mês passado, em que há muitos aspectos de proteção de dados estão sendo tratados. No final das contas, eu acho que para esse primeiro momento, é interessante a gente ter esses princípios em conta. Primeiro, informação. Aqui a gente já começa, eu passei 1 hora fazendo a introdução, mas aqui a gente já começa a colocar vocês nesse novo mundo. Proteção de dados pessoais. Só faz sentido, só temos um bom modelo de proteção de dados pessoais se na lei que nós formos aprovar, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, a gente garantir que informação pessoal seja processada de maneira justa e legal. Há critérios, já há critérios para dizer o que é justo e legal. Não que a gente precisa importar tudo de todo mundo. É possível que a gente faça a discussão nossa, do zero, não tem problema não. Mas assim, já há critérios desenvolvidos para a gente definir o que é justo e legal. É preciso, eu nem acho que esse primeiro princípio seja uma coisa muito distante do que a gente, enfim, tudo que a gente faz em direito é preciso ter uma base legal de aplicação e é preciso que seja justo. A segunda já está se aproximando mais de um negócio específico, porque o segundo princípio indica que a informação deve ser processada para fins limitados, para fins específicos. Dito assim é muito óbvio, não tem nada de genial não. Todo mundo vai entender que é preciso que assim seja, mas não é assim que começa a nossa relação com os dados. Quando você entra e assina ou dá um ok nos termos de serviço de uma rede social, e eu tenho certeza, por exemplo, que todos vocês leram os termos de uso e privacidade de todas as redes sociais que participam, né? Na hora que vocês dão dão aquele concordância, aquele aceitar, é preciso que aquela plataforma diga a vocês o que vai fazer com aqueles dados.
e diga a vocês o que vai fazer com aqueles dados. A primeira pesquisa que eu participei em 2000 tinha exatamente uma das finalidades era essa, identificar qual é o caminho dos seus dados. Uma vez que você disse que seus dados iam ser feitos aquilo, ficou naquilo mesmo ou deu-se para mais alguém? Né? Isso pode parecer, para a gente que não está acostumado a uma proteção robusta de dados pessoais, pode parecer uma coisa de menos importância. Né? Mas se a gente, por exemplo, coloca, porque agora é o exemplo clássico, se a gente coloca o caso Cambridge Analytica na mesa, a forma como o Facebook permitiu que dados das pessoas fossem coletados, depois cedidos a um terceiro. Olha aqui o problema da gente. Esse terceiro não estava na conta, não. Né? Ou pelo menos não estava nos termos de uso. A verdade é que estava nos termos de uso. Essa cessão de dados a um terceiro estava lá nos termos de uso. A gente assinou, talvez não soubesse, não sei se era um consentimento de boa fé, né? Mas enfim, permitiu-se que aqueles dados que as pessoas respondessem naquele questionário, que chamava-se This is your digital life, um negócio assim, né? Aqueles questionários que aparecem. Coleta-se dados sobre você. É para melhorar a sua experiência com a plataforma? Tá. Tudo bem. Ali é normal, a gente está esperando aquilo, né? Que você sempre... Que a plataforma melhore o serviço que presta a você. Mas ali eles passaram os dados para um terceiro operador. E esse terceiro operador começou a perfilar as pessoas politicamente com base naquelas informações que são coletadas. Não vou discutir como é o contrato interno desse daí, não, porque dificilmente nós vamos chegar num cenário em que isso era contratualmente proibido. Essas empresas são grandes demais, as plataformas são muito perspicazes nesse sentido, e com certeza o modelo contratual permitia que ela fizesse essa coleta e que repassasse àqueles parceiros. Mas do ponto de vista da boa-fé do cidadão, não é. Né? Se a gente levar em consideração o que é que o cidadão espera que aquele dado, para que o cidadão espera que aquele dado sirva, para traçar um perfil político seu, certamente não é. Né? Então, essa limitação de propósito é dizer, o dado que é coletado seu, nós vamos fazer isso, isso e isso. Estamos coletando o quê? O seu endereço. Não, por quê? Porque a gente é uma empresa de entrega e a gente precisa entregar na sua casa. Não passamos essa informação para mais ninguém. Passamos essa informação para um parceiro comercial que tenha essa finalidade. Né? Para começar a tornar, não sei se está ali consentimento, não, mas essa é exatamente a questão do consentimento. Para começar a tornar um consentimento um ato mais ativo do que passivo. Né? Do que aquele consentimento, a caixinha está marcada e você só dá o ok. A caixinha marcada, inclusive, sob a égide do GDPR, nova caixinha marcada, a gente já tem condição de questionar esse consentimento. A caixinha é para vir desmarcada, para você ter pelo menos algum trabalho, de se não é que não vai ler tudo, né, de pelo menos fazer aquela checagem, ou pelo menos passar um segundo a mais naquilo. Como é que a gente transforma esse consentimento automático em um consentimento verdadeiramente informado? É um problema da nossa lei também, que esse modelo a gente copia. Né? Isso aqui está na... Estou falando de norma europeia, gente, mas até agora tudo que eu estou falando está na nossa norma também. Consentimento informado, como é que a gente faz para ele ser significativo, para ele realmente dar a quem deu o conhecimento alguma expectativa de conhecer o serviço que está aderindo? A gente ainda não tem essa solução, não. Mas é um dos princípios que deve informar a proteção de dados. A informação nas bases de dados, um princípio 3, precisa ter, dependendo de quem vocês leiam, ou dependendo de quem vocês consultem, há mais ou menos princípios aqui elencados, né? Mas assim, esses 8 são bastante significativos. A informação precisa ser adequada, precisa ser relevante e não pode ser excessiva. Aqui não é mais a limitação de propósito, ou seja, só vou usar o dado para isso, mas é a limitação, a ideia é, o princípio aqui chama-se data minimization, minimização de dados. Só coletamos os dados que são estritamente necessários para a gente fornecer aquele serviço. Percebam que são todos princípios intuitivos. Quando eu explico, não vejo ninguém com cara de é todo princípio intuitivo. Mas é toda uma construção nova que a gente não tinha. Né? O que é a minimização de dados? Ora, hoje eu integro, sou voluntário da ICANN, que é a empresa que é uma corporação, uma instituição americana, que é responsável pela coordenação mundial de nomes de domínio.